verdade sem contradições. Olha, um aspecto importante da passagem do operatório, do pré-operatório para o operatório, você tá gozando de mim, tem algum truque. Então veja bem, Piaget diz, a partir de 7, 8 anos de idade, a criança entra no estágio operatório. Ou seja, ela consegue já organizar o seu pensamento através da lógica. Mas Piaget diz também que esse estágio operatório é dividido em dois, operatório concreto e operatório formal. Portanto, tudo não está acabado ainda por volta de 7 e 8 anos de idade. Então a diferença entre o operatório formal e o operatório concreto é a seguinte, os dois são operatórios, portanto os dois têm ação interiorizada reversível. Só que no operatório concreto, a criança faz uso desta capacidade operatória apenas em cima de objetos que ela possa manipular ou de situações que ela possa vivenciar ou lembrar a vivência. Enquanto no período operatório formal, ela vai trabalhar agora com puras hipóteses. Ou seja, agora ela vai ser capaz de aplicar a sua lógica a objetos, contextos que sejam puramente hipotéticos, por exemplo, um foguete na Lua ou não sei o que em Marte, tá certo? E também totalmente estranhos à sua vivência. Então, na verdade, a diferença é um grau de abstração. Mas, para dar um exemplo, né? A criança, por exemplo, do ponto de vista operatório concreto, chegará facilmente à conclusão de que, bom, todos os planetas são redondos, a Terra é um planeta, logo a Terra é redonda. E ela sabe, inclusive, que a Terra é redonda. Mas você coloca para ele o seguinte, todos os planetas são quadrados. A Terra é um planeta, logo, em pura hipótese, a Terra é quadrada. Mas como ela sabe que a Terra não é quadrada, ela tem muita dificuldade de aceitar, né? Porque ela ainda está relacionada ao concreto, à sua vivência. Então, o operatório formal, na verdade, é conseguir pensar de maneira lógica, reversível, operatória, em cima de puras proposições, puras frases, puras hipóteses. Então, a diferença é essa. Que no Colégio Alais tem uma tradução clara, né? Os problemas de matemática que são colocados às crianças, digamos, de primeira a quarta série, costumam ser complexos, mas sempre concretos. É alguém que compra não sei quantas bananas, vende a metade, um preço X, um preço Y, né? São sempre a matemática aplicada em cima de objetos. Mas é preciso esperar a quinta série, em geral, ou seja, por volta de 11, 12 anos, para que no colégio se introduza a álgebra. Notadamente a ideia de variável. O que é a variável? A variável é pura forma. O x, o y é pura forma. Isso é típico do operatório formal. O operatório formal é o último estágio daqueles identificados por Piaget no desenvolvimento da inteligência. Portanto, uma criança por volta de 12, 13 anos, né, constrói esse pensamento operatório formal, que é o nosso dos adultos. Claro, mais elaborado, digamos, com mais conteúdos, mas, quer dizer, a criança de 12, 13 anos é capaz de pensar sem cometer contradições através de hipóteses, com hipóteses. E nós também. Embora Piaget tenha escrito um só livro a respeito da moral, né, esse livro chamado Juízo Moral na Criança, ele fez uma obra fundamental, ou seja, o livro Juízo Moral na Criança, as pesquisas e a teoria deste livro são até hoje atuais e deram base para uma série de pesquisas, notadamente nos Estados Unidos, ou seja, é um livro fonte de uma série de pesquisas e teorias, né? E nesse livro, na verdade, Piaget diz uma coisa nova para a época. E essa coisa nova é a seguinte, ou seja, assim como a inteligência, assim como o conhecimento evoluem, a moral também evolui. Ou seja, existe um desenvolvimento moral na criança. Por que isso é importante? Porque antes se pensava muito que a moral nada mais era do que uma mera interiorização dos valores e das regras que estavam colocadas fora. Então os pais diziam, faça isso, faça aquilo, os professores, os valores são esses e a criança, digamos, pouco a pouco
interiorizava esses valores, né? Pura e simplesmente. O que era fora ficava dentro e acabava a conversa. O que Piaget demonstrou com pesquisas e mais pesquisas, que na verdade há um desenvolvimento moral na criança, ou seja, há estágios também. Então, o primeiro estágio é a anomia, a criança está fora do universo moral. O segundo estágio, que é justamente a entrada da criança no mundo moral, é chamado de heteronomia. Heteronomia significa basicamente que a moral é baseada no respeito pela autoridade e pela obediência. E essa fase de heteronomia depois é superada por uma fase chamada autonomia, onde agora a legitimação da moral não se dá mais pelo respeito pela autoridade, pela obediência, mas sim pelo contrato, pelo respeito mútuo, pelas relações e reciprocidade. Então a importância desse livro foi mostrar que também a moral evolui e existe, digamos, uma participação ativa da criança na construção da sua própria moral. Então vamos dar um exemplo. Você pergunta para uma criança de 5, 6 anos, quem é mais culpado? Alguém que quebrou 10 copos sem querer ou alguém que quebrou um copo, mas querendo, né? O que está em jogo aqui é o tamanho do dano material, 10 copos versus um copo, e a intencionalidade. Quem quebrou 10 não tinha intenção, porque fez sem querer, mas quem quebrou um tinha a intenção de quebrá-lo. Pergunta-se para a criança, então, qual dos dois... Primeiro, os dois são culpados? E a criança heterônoma dirá sim, já que houve um dano material cometido. E depois pergunta-se, qual mais culpado? E a criança heterônoma opta pelo autor da quebra dos 10 copos, porque 10 copos é mais do que um copo. Ela se baseia no, digamos, no tamanho do estrago, digamos assim, e não na intencionalidade. Você, inclusive, tem exemplos desse tipo com a mentira. Uma criança heterônoma, maior a mentira, é pior, ou seja, não é a intenção da mentira, mas é, digamos, é a distância entre a verdade e o que foi dito. Como sempre em Piaget, a autonomia, portanto o estágio posterior será uma superação do estágio anterior. Então, nos exemplos que eu dei, a criança autônoma dirá, bom, não, os dois não são culpados, apenas é culpado aquele que teve a intenção de quebrar. Evidentemente, ele teve a intenção de quebrar e quebrou um copo, ou seja, o fato de haver 10 copos quebrados absolutamente não conta mais. Como a mentira, o que vai contar não é o tamanho da mentira, mas sim a intenção de enganar. Às vezes acontece uma confusão que é a seguinte, ou seja, pensar que Piaget foi um educador ou que Piaget tem uma obra pedagógica. E essa é uma confusão muito grave, porque pode fazer as pessoas pensarem que vão encontrar em Piaget propostas pedagógicas ou preocupações pedagógicas. Então, sejamos claros, Piaget preocupou-se com pedagogia, como aliás todo e qualquer pensador. Mas a obra dele não é de pedagogia, né? A obra dele é sobre a pergunta como os homens constroem o conhecimento e, especificamente, como a criança constrói conhecimento, né? Essa é a pergunta dele. Ele escreveu um texto ou outro sobre pedagogia, dizendo sempre claramente para os professores, olha, o meu texto sobre pedagogia vai ser, na verdade, eu apresentar a minha teoria sobre o desenvolvimento infantil. Vocês, educadores, que façam a tradução pedagógica desta minha teoria. Por que Piaget é tão lido, é tão estudado, tem tanta presença na educação? Eu diria isso tem duas razões para isso. A primeira razão é clássica, ou seja, na verdade, assim como a medicina, que é uma técnica, lê biologia, né, para justamente saber o que fazer e encontrar novas técnicas, a pedagogia lê as teorias que tratam do seu aluno. Portanto, todas as teorias que falam de criança, notadamente do desenvolvimento da inteligência, do conhecimento, interessam a pedagogia. Então, como Piaget tem uma obra muito consistente, muito vasta sobre o desenvolvimento da inteligência na criança, é natural que a pedagogia se interesse por esses dados e traduzam esses dados na sua pedagogia, né? A segunda razão pela qual Piaget é também bastante lido na pedagogia é de outro nível. Na verdade, Piaget acaba sendo o autor em psicologia
que dá base teórica para movimentos pedagógicos que foram inclusive anteriores a Piaget. Então, por exemplo, a renovação pedagógica, e nisso você pode colocar a escola nova, também Montessori em parte, Freinet, enfim, os educadores encontram em Piaget uma teoria que no fundo lhes dá razão. Então, digamos, a teoria piagetiana é a teoria que se adapta a uma certa corrente pedagógica, notadamente aquela que se opôs ao formalismo e ao verbalismo do ensino tradicional. Então, essas duas razões, pelo fato de ele estudar a criança e de ele ter ideias sobre a criança que, digamos, são coerentes com uma certa pedagogia renovada. Piaget utiliza a palavra construção, até que tem um livro dele chama Construção do Real. E ele diz que a sua pedagogia, esquece isso, que a sua psicologia e a sua epistemologia também, é uma epistemologia construtivista. Então Piaget, sim, cunha e se considera um construtivista. Mas evidentemente, construtivista com todos os conceitos piagetianos. Só que a palavra construção também é uma metáfora, ou seja, em Piaget ela tem uma definição muito clara, mas ela pode ser utilizada como metáfora. Tanto é verdade que hoje há muitas perspectivas construtivistas que não são muito claramente construtivistas, por um lado, e por outro lado, não necessariamente piagetianas. A palavra construtivismo acabou ficando muito mais ampla do que especificamente a teoria piagetiana. Então hoje você tem, dentro da educação, perspectivas construtivistas que utilizam Piaget, sim, mas podem utilizar Vallon, podem utilizar Vygotsky, ou então sub-áreas, tipo Emília Ferreiro, etc. e tal, né? Ou seja, embora a palavra construtivista tenha sido cunhada por Piaget, não é necessariamente esta mesma definição de construtivismo que você vai encontrar nas escolas hoje. Como toda teoria, notadamente, como toda teoria complexa, algumas incompreensões inevitavelmente acontecem, só que, infelizmente, algumas incompreensões acabam se tornando dominantes e a gente poderia chamar essas incompreensões dominantes de mitos. Eu veria basicamente dois mitos em relação à teoria de Piaget. Mitos no sentido que é uma interpretação claramente errada da teoria de Piaget, né? O primeiro mito, eu diria, é o mito do maturacionismo. Como Piaget diz, e a sua definição de construtivismo é esta, que existe construção endógena. Algumas pessoas pura e simplesmente dizem, bom, Piaget é um maturacionista que acredita que, na verdade, as coisas se dão de maneira interna, sem absolutamente nenhuma relação com o contexto, nenhuma relação com atividade, etc. e tal. Então, isso é um erro grave. Piaget diz textualmente, as construções internas endógenas se dão, em primeiro lugar, desencadeadas por demandas do meio, portanto, não se dão de maneira puramente isolada, e sobre as demandas do meio, com os objetos do meio. Então, a teoria de Piaget absolutamente não é uma teoria maturacionista, mas sim uma teoria interacionista, construtivista. Primeiro mito. Segundo mito em relação à teoria de Piaget, que na verdade é uma decorrência do primeiro, sobre o maturacionismo, é o seguinte, quer dizer, Piaget negaria a importância do social no desenvolvimento da inteligência da criança. Então, é um mito, por quê? Porque é falso. Então, devemos dizer o seguinte, sim, é verdade, Piaget não fez estudos, não aprofundou essa questão, né? Então, se encontram poucas referências em Piaget em relação a social no desenvolvimento. Mas veja bem, não aprofundar e não fazer pesquisa sobre um tema não é negar a sua importância, né? Piaget tinha 24 horas por dia, ele tinha que fazer determinadas opções. Então, na verdade, é o segundo ponto. Na teoria de Piaget, a interação social tem um lugar bem claro, embora não aprofundado e não pesquisado. E esse lugar diz claramente o seguinte, se não houver interação social, se não houver demanda do meio social, se não houver comunicação, não há desenvolvimento cognitivo. Então, é um mito pensar que Piaget negava a importância do social, como é um mito pensar que Piaget pensava que apenas a maturação por si só explicava o desenvolvimento. Quanto ao método de Piaget,
O método Piaget é basicamente um só, ou seja, ele cria situações-problemas, ou seja, situações que devem ser resolvidas. Ele coloca essas situações-problema a crianças de várias faixas etárias, em geral de 6 anos a 12, 13 anos de idade, e verifica, por um lado, se as crianças conseguem resolver o problema, e por outro, e mais importante ainda, quais são as dificuldades que elas encontram para resolver este problema. Então, eu diria 90% da obra do Piaget foi feita em cima desse tipo de experimento, né? Ele também fez alguns estudos com seus próprios filhos, né? Mas apenas com seus próprios filhos de 0 a 2 anos de idade, aí com observação. Né? Com observação. Portanto, seria um erro pensar que Piaget baseou toda a sua teoria na observação dos seus próprios filhos. Na verdade, ele